Lembrando que é uma leitura para cura emocional, né? Para a sua área amorosa, tá bom? Por que cura, Gina? Porque os oráculos, eles transmutam as energias. E também quando você se conscientiza do que você está vivendo, também é um processo de cura que já está acontecendo, tá bom? Estamos trazendo a chama rosa aqui, da mestra Rovena, do arcanjo Samuel, né? Para trazer aqui sentimentos de paz, de harmonia, de perdão, de amor incondicional, de passividade, de beleza, autoaceitação, né? E o desapego, tá bom? Que são as questões que nós precisamos resolver no ego, né? O desapego, a aceitação das experiências como elas foram, como aconteceram, a gente precisa aceitar, ressignificar, perdoar e transcender a partir dessa compreensão de perdão, né? Eu compreendo, eu perdoo, tá? Não é isentando as pessoas de culpa, mas perdoando você ressignifica e transcende. Perdão é para você, não é para o outro. Vamos ver aqui então. Primeira carta. O eremita. Aqui há uma necessidade muito grande de você fazer uma introspecção, de mergulhar no seu interior para você encontrar uma sabedoria que está escondida dentro de você, tá? Muitos aqui têm um despertar espiritual acontecendo. Muitos de vocês são intuitivos. O sexto chakra se manifestou aqui. E aqui os pássaros já me falando que muitos de vocês têm como objetivo, dentro da espiritualidade, canalizar mensagens da espiritualidade para outras pessoas. Eu não sei como você vai fazer esse processo, mas você tem isso na sua alma, tá? A sua alma carrega um dom de canalizar mensagens do espiritual para outras pessoas. É o que eu tô fazendo aqui, né? Tentando canalizar uma energia do espiritual para orientar vocês. Agora eu não sei como vocês vão proceder, mas a intuição de vocês está sendo desperta nesse momento, tá? Havendo aqui uma expansão, tá? Do seu terceiro olho. Ok. Terceira carta. 9 de paus. Entendi. Carta da lua. Energia do fundo do deck. Se precisar dessa energia pra gente passar a mensagem, eu busco lá depois. Bom, aqui nós temos alguém que está dentro de passando por um despertar espiritual profundo. O chakra do terceiro olho está, né, literalmente aqui se abrindo. E dentro desse momento que você está vivendo, é como se você entrou numa confusão muito grande, né? Uma falta de clareza muito grande do que você está vivendo aí nos últimos tempos. É como se tudo ao seu redor está confuso. É como se tudo ao seu redor você não tivesse clareza de nada. Você vê tudo escuro, turvo. Se você tem uma questão para resolver, você não sabe como resolver. Se você tem algo, uma perspectiva para o futuro, você não está conseguindo vislumbrar algo a longo prazo. Então, está tendo uma dificuldade muito grande aqui de clareza na sua vida nesse momento. E isso provém do despertar do seu terceiro olho, tá? Então, quando a gente está despertando o terceiro olho, a gente sente tontura, a gente sente, sabe quando a gente se abaixa, levanta, fica tonto, como se você tivesse com labirintite, algo assim, entendeu? É porque o seu terceiro olho está expandindo, então você perde essa noção de espaço. A expansão do terceiro olho, o despertar, ele causa essa sensação, às vezes, de você pisar no chão, mas você fica meio bambo, assim, parece que vai faltando o chão, você tem uma falta de percepção da matéria, tá? Por quê? Porque o chakra do terceiro olho, ele é um chakra do espiritual. Então, você fica muito mais perceptivo das coisas acima e menos da matéria. Então, provavelmente é tudo que você está tendo muita dificuldade com questões de materiais nesse momento. Você está tendo muita dificuldade em aterrar, em manifestar coisas, em focar nas coisas da matéria. Porque você está com esse despertar no chakra do terceiro olho. Isso também promove muito cansaço, muita exaustão e requer de você momentos de descanso. Então, por exemplo, se você carrega por exemplo, se você trabalha e você está exposto a ter que conviver com muitas pessoas durante o dia, né, transporte, multidão, ou se você gosta de sair, de estar com pessoas, de estar no meio de pessoas,
Então, é provável que você vá sentir muito impacto no seu corpo nesse momento. Porque para que você reencontre aqui, dentro desse despertar do terceiro olho, para que você reencontre o seu reequilíbrio, é necessário aqui você fazer momentos de meditação. Tá? É momentos de meditação e silêncio. São duas coisas que você precisa. Meditação não necessariamente você vai ficar nessa posição de flor de lótus, meditando, mas de silenciar a sua mente, de ficar num cantinho lá nos seus pensamentos, fazendo uma oração, lendo um livro, ou até mesmo refletindo sobre o que você está sentindo, voltando o foco para dentro, porque o eremita fala de nós voltarmos todo o nosso foco para dentro, para o nosso interior, né, para nos compreender, para compreender o momento que nós estamos vivendo. Só que a maioria de vocês não veem esse processo como algo positivo. A maioria de vocês fazem julgamentos sobre isso. E os julgamentos vão fazer com que você tenha dificuldade de passar por um processo que você precisa passar. Se você que está me ouvindo aqui, grupo 2, é uma pessoa que sabe que tem dons espirituais, que já tem alguns dons espirituais desenvolvidos, tá? E você sabe que você tem essa conexão forte com a espiritualidade e você está, digamos assim, resistindo a passar pelas etapas, quanto mais você resistir, passar pelos processos e fazer o que precisa fazer, mais o seu corpo vai sentir o impacto. Ah, não, Geina, eu não gosto de ficar sozinho, eu não gosto de ficar sozinha, eu não gosto desse negócio de ficar em silêncio, meditação, não gosto de nada disso. Eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de estar... Se eu estou aqui parada, eu fico triste, depressivo, se eu tenho dificuldade de lidar com isso, eu não consigo, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho TDAH, né? Tem gente que tem todos, né? Os TDAH, né? Tem transtorno, falta de foco, eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa que gosta de estar em movimento, indo e vindo, indo e vindo. Se você tem esses desafios, vença-os, é possível. Se você precisar de ajuda, você coloca mantra, você coloca... música reiki, frequências hertz que temos, que eu estou sempre compartilhando aí com vocês. Se você tem essa dificuldade, use de algumas ferramentas que possam te ajudar. Troque o café pelo chá, tome mais chá, camomila, erva cidreira e erva doce são os melhores para você nesse momento, tá bom? Toma, principalmente à noite, antes de dormir. Se vocês estão com problema de sono, com dificuldade para dormir, tudo isso são consequências do despertar que vocês estão vivendo. Ok? Bom, mas como nós estamos falando também aqui de área amorosa, o que isso trouxe para você? A área amorosa. Quando a gente está passando por um despertar espiritual quando a gente está passando por um despertar espiritual, que é o seu caso, a espiritualidade trouxe essa informação aqui muito forte, então é o seu caso, né? Se você se ressoar com essa leitura. Aí o que acontece? Aqui, a grande questão para você nesse momento é não conseguir manter uma relação. Você não consegue. Por mais que você tente, você vai se relacionar com uma pessoa, duas, vai tentar com uma, duas, três pessoas, você não vai conseguir se relacionar. Por quê? Porque você está vivendo um momento que é necessário estar sozinho e você não está querendo, você está resistente. Vamos lembrar que já foi dito aqui que você está resistente a passar pelo processo. Se você está resistente e teimoso, então você vai sofrer os impactos no corpo físico e vai sofrer os impactos também a nível emocional e provavelmente você vai ser levado para uma relação que você vai até se empolgar no início, mas depois vai entrar em conflito com a pessoa. Porque vamos lembrar, voltando, é dentro de você. É o que a sua alma quer que você faça nesse momento. E a sua alma quer que você faça silêncio. Principalmente se você tiver essas questões de ansiedade, TDAH, né? Se você tiver isso, se você é uma pessoa muito hiperativa, se você é uma pessoa que não para quieto, como nós costumamos dizer, se é uma pessoa muito ativa, né? Você está sendo resistente a um processo que a sua alma está chamando você para viver. Um momento de solitude, de silêncio, que é o que você precisa nesse momento, para reequilibrar as suas energias. Do contrário, repito, o seu corpo e os seus relacionamentos vão sofrer as consequências. Tá bom? Não adianta insistir. Se você tem alguém na sua mente, no seu coração que você gosta, que você ama, você precisa respeitar esse seu momento,
Você pode conversar com a pessoa e falar que, olha, eu não estou num bom momento, tivemos aí conflitos, mas isso está para além da sua... o que está acontecendo com você agora é algo que está para além da sua vontade. É algo que a sua alma está te encaminhando para isso. Então não adianta insistir, a gente tem que passar pelas etapas que a gente precisa passar, tá bom? Mas vamos aqui canalizar a energia da pessoa que você vitalizou. Qual é a energia dessa pessoa? Quando a gente está passando por esses processos aqui da expansão da consciência, o despertar do terceiro olho, a primeira coisa que acontece é conflito nas relações. Muito conflito, você não consegue se entender com ninguém, tá? A energia do louco veio na primeira opção também. Ok. Vamos ver qual a sua energia aqui. Qual a sua energia? A Imperatriz, ok. E a energia da Justiça. Então, o que nós temos nesse relacionamento? Esse relacionamento, olha a carta da Torre aqui, ó. Tudo desmorona. Quando a gente está passando por um despertar espiritual, tudo desmorona ao nosso redor. Relacionamentos, situações, pessoas. Há um verdadeiro caos ao nosso redor, principalmente no despertar espiritual do terceiro olho. Porque a gente está sendo levado a viver essas experiências para que nós aprendamos a nos reorganizar novamente dentro dessa nova habilidade que está sendo desenvolvida. Quando você vai reformar sua casa fica como? Um caos. Então, você está sendo levado para desenvolver um novo dom, uma nova habilidade, terceiro olho, expansão do terceiro olho. Para quê? Para que você se torne uma pessoa mais intuitiva, para que você tenha mais clareza das coisas, para que você se torne alguém que está conectado com a espiritualidade. Ou seja, as frequências energéticas que estão passando por você nesse momento são muito intensas. Então, primeiro se estabelece o caos. Mas daqui a pouco isso passa. E aí depois, quando você se reorganizar, você vai voltar ao normal, entre aspas, porque não seremos mais como éramos antes, né? A partir do despertar, não seremos mais, seremos diferentes. Mas a gente vai... mas nós conseguiremos restabelecer o equilíbrio novamente. Justiça. Quando passar essa fase mais crítica, a gente consegue se estabilizar, se equilibrar novamente, e aí sim a gente pode começar a pensar em se relacionar novamente também. Então, a melhor coisa, se você está tendo conflitos e confusão em relação a esta situação com essa pessoa, o melhor é o afastamento, é o melhor para que você fique em paz e a pessoa fique em paz, mesmo tendo sentimentos, às vezes é necessário. Cada um está no seu canto, cada um ficar pensativo sobre suas próprias coisas e evitar o confronto, evitar o conflito, evitar o estresse diretamente. Tá bom? É o que a espiritualidade está pedindo aqui para que você restabeleça o equilíbrio, a carta da justiça. Ó. Você e essa pessoa podem estar passando por questões muito difíceis também. A sua energia é a energia da Imperatriz. Então, é como se também, junto com esse despertar aqui do terceiro olho, você também está trabalhando questões relacionadas a amor próprio, autoconfiança, merecimento, tá? É como se você precisasse, nesse momento, reconhecer qualidades em você que você não reconhece. Você tem dificuldade de se sentir uma pessoa... às vezes a gente tem dificuldade de se sentir uma pessoa de valor, às vezes a gente tem dificuldade de ser uma pessoa que merece receber algo bom. Tem muita gente que não sabe receber o bom, entendeu? Se você oferecer algo doce ou amargo, tem pessoas que estão tão identificadas com o amargo que elas vão rejeitar o doce. Você entende aqui a simbologia? Simbolicamente falando, a pessoa está tão tóxica, tão mergulhada em coisas tóxicas que a pessoa não sabe receber algo doce, não sabe nem receber sequer. Aqui pode ser, de repente, essa pessoa que você mentalizou, pode ser uma pessoa mergulhada em toxicidade ainda. Tem dificuldade em reconhecer em você a beleza que você carrega, a grandeza que você carrega. Aqui, porque a Imperatriz fala disso, fala de grandeza, fala de alguém que tem uma aura, né?
muito bonita, alguém que carrega essa energia de compartilhar. Você é uma pessoa que carrega uma energia de compartilhar. Vocês aqui do grupo 2, não adianta vocês quererem viver de forma egoísta na vida de vocês, viver só para vocês. Vocês aqui têm esse propósito de despertar, até mesmo aqui alguns de canalizar mensagens da espiritualidade para outras pessoas através da intuição, desenvolvimento. Vocês estão não só nesse momento, acabei de receber aqui a informação, que para alguns aqui é o terceiro olho que está se abrindo, e vocês estão despertando aqui principalmente a clareaudiência. Tá? A clareaudiência tem a ver quando nós nos conectamos com mentores. Por exemplo, quando eu ouço meu mentor falando aqui, ele fala comigo através da clareaudiência. E quando a gente está desenvolvendo a clareaudiência, pode dar esses zumbidos que a gente tem no ouvido, dor de cabeça. Muitas vezes a gente escuta coisas que a gente acha que alguém está chamando e não é real. Ou senão a gente sabe, tem um acontecimento que é muito característico disso, é que quando eu estava despertando a minha clareaudiência, quando eu estava entre o sono, sabe aquele momento quando você vai dormir, que você vai ficando entre aquela sensação de estar dormindo e estar acordado, a transição de dormir, de estar acordado e adormecer, tem uma transição ali, não tem? E quando você acorda, a mesma coisa. Você acorda e tem uma transição entre o sono e o acordar, né? E dentro dessa transição, o que eu vivia? Eu escutava vozes. Eu escutava vozes falando comigo nessa transição. Tanto na hora de dormir como quando eu acordava. Como se tivesse vozes falando comigo, entendeu? Isso é muito característico do despertar da clareaudiência. Aqui vocês estão passando por isso por quê? Porque tem algum mentor que quer se manifestar na sua vida, que quer passar mensagens aqui para a humanidade, por exemplo, através de você, ou para algumas pessoas, por exemplo, né? Não necessariamente para todo mundo. Mas esse mentor, ele tem aqui um propósito junto com você, e por isso que você está passando por todo esse caos aí, tá bom? Para alguns é um mentor, para outros pode ser os seus dons se expandindo, né? Mas ainda nenhuma conexão específica. Mas para outros aqui, alguns de vocês, é um mentor específico que quer canalizar através de vocês, tá? Quanto a esse relacionamento, ele trouxe aqui a possibilidade de você trabalhar o amor próprio e a autoconfiança, de você se priorizar, aprender a se priorizar na relação. Com certeza a experiência aqui com essa pessoa fez com que você entendesse que você é prioridade, tá? Você já deve ter tido esse entendimento. E aqui, se você não teve ainda, a espiritualidade fala para você ter esse entendimento. A prioridade aqui é você. É muito oposto a energia de um louco para uma imperatriz, né? É o oposto do oposto, né? Vamos ver então aqui, pegando mais cartas. Mas as coisas estão se equilibrando aqui para vocês, né? A justiça fala do equilíbrio. É o oposto do oposto, mas que... Deixa eu ver se eu consigo falar aqui o que eles estão falando. Essa relação aqui que você viveu com essa pessoa é uma relação que provavelmente foi muito desequilibrada em todos os aspectos, mas esse desequilíbrio que aconteceu é o que vai trazer equilíbrio para você, tá bom? Consegui passar a mensagem, né? Porque tem hora que eles falam aqui, eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Vamos ver aqui, então, mensagem final com o tarô. 2 de paus. Imperatriz 2 vezes. E rainha de paus. Meu Deus. Um grande trabalho aqui dentro desse relacionamento aqui, um grande trabalho sobre amor próprio, autoconfiança e merecimento. Vocês estavam aqui também, dentro dessa relação também, vocês estavam vivendo o equilíbrio do yin e yang, né? Masculino e feminino, a integração da energia feminina e masculina dentro de vocês, tá? 4 de espadas. Tem uma finalização aqui entre vocês, carta da estrela. Tem uma finalização aqui de ciclo entre vocês. Existe muita dúvida aqui
entre procura, não procura, tá? Existe aqui uma questão aqui muito... comunica, não comunica, procura, não procura, manda mensagem, não mensagem, fala, não fala. Tem uma coisa aqui muito dual, né, nessa relação de vocês nesse momento, tá? E essa dualidade faz exatamente porque como nós vimos aqui, você está passando por um processo e esse processo ainda precisa de uma pausa, ó. 4 de espadas fala de processo de pausa, de descanso, tá? Só um minuto. Desculpa, a garganta está começando a falhar. Pode ser que aqui tenha acontecido muitos bloqueios a nível de comunicação entre vocês, né? Porque essa confusão também aqui sobre despertar espiritual e terceiro olho e clareaudiência causa muito conflito também. Por isso que não consegue se relacionar, né? Porque não há um entendimento. A sua cabeça está uma confusão, a cabeça da pessoa provavelmente também é uma confusão. E não há um entendimento, não há um entendimento no que se diz, no que se fala, tá? É algo nesse sentido aqui que eles estão falando. E para você aqui, imperatriz e rainha de paus. Aqui era o caso de você se priorizar. É muito provável que no decorrer, ao longo da sua vida, você foi uma pessoa que costumava priorizar os relacionamentos. É muito provável que você tenha estado em outras relações tão focadas que você esqueceu de você mesma, que você esqueceu do seu propósito, da sua missão, você esqueceu que você tinha que desenvolver os seus dons. Então, por isso que, né, você aqui em outros momentos você foi, né, viveu aqui muito em prol de relacionamento e agora a espiritualidade está falando que agora chega, né? Agora é a hora de você viver. É o seu momento. É o seu momento, é a sua hora. Tá, consulente do cristal vermelho? Aqui a sua prioridade na sua área amorosa não é a área amorosa. Gina, eu vou ficar sozinha, não vou ter ninguém. Não, calma. Calma, fica tranquila. Vem alguém para você, sim. Mas essa pessoa vem para sua vida quando você entender que você é a prioridade. A prioridade total. Tá? Para você entender que você não nasceu para estar voltado e focado em uma única pessoa. Você tem um propósito aqui. Você tem uma missão. Você tem um chamado da sua alma aqui para ajudar outras pessoas. De alguma forma. Você vai saber de que forma vai ser a sua forma. Então, você não pode ser aquela pessoa que vai estar só focada numa relação. O chamado da sua alma é para muito mais que isso. E a pessoa que vier para a sua vida, no momento certo, na hora certa, vai entender que você tem esse propósito divino e que você é uma pessoa que não vai viver só para a família, para o lar, por exemplo, ou para a pessoa, né? Porque tem pessoas que têm esse pensamento, né? Eu vou arrumar alguém para estar sempre comigo. Então, às vezes, a pessoa quer uma dedicação exclusiva. Então, se uma pessoa vem para sua vida querendo a sua dedicação exclusiva, que para vocês, eu digo do grupo 2, que isso não vai ser possível. Tá bom? Porque o propósito da alma de vocês não foi só para viver um relacionamento. Vocês aqui têm um propósito, um chamado para trabalhar junto à espiritualidade. Tá certo? Vamos lá, então. E assim como eu deixei o print no primeiro grupo, eu vou deixar o print aqui para vocês também. O que é deixar o print? Eu vou focar o texto aqui na câmera, tá? Aqui é um texto sobre nada em troca. Se você ama de verdade, não pede nada em troca. Se você negocia, é justamente porque é incapaz de amar. E a maioria de nós estamos negociando nas relações, não é verdade? Não vou ler tudo, porque você vai fazer o print na tela e você vai ler diretamente, tá bom? E aqui fala do amor de Eros, que é o amor que fala da atração, da paixão, da química, do desejo, né? Eros, ou força erótica, é uma qualidade da energia vital, que se manifesta somente através da consciência humana. Ok? Então, é uma experiência que é da matéria. A experiência do amor, do desejo, não, desculpa, do amor não. A experiência do desejo, da paixão, da atração, da química é uma experiência do corpo. Não é uma experiência da alma. Tá bom? Só para vocês entenderem. Vamos ver aqui, então. Tá ligado à energia vital. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar os chakras, que a gente vai entender a energia Kundalini, e a gente entende a energia sexual, você vai entender que a energia sexual é uma energia criativa.
Então, a energia sexual que nós carregamos não é só para você ter prazer sexual. É uma energia que você carrega para você manifestar outras coisas na sua vida. Dinheiro, por exemplo, bens materiais. Obviamente que eu não vou manifestar dinheiro só com a energia. Eu vou manifestar esse dinheiro a partir de algo criativo que eu faço. Então, eu desenvolvo algo criativo e eu manifesto. É a energia de manifestação. Para resumir para vocês, né? Para vocês não associar só a dinheiro e sexo. A energia vital, ela está ligada à energia da manifestação na matéria, que uma das manifestações é a parte sexual e material, tá bom? Aí provém dessa energia da Kundalini. Vamos ver aqui, então, uma mensagem final do anjinho para vocês. Por isso que a gente sente todas essas sensações do nosso corpo, quando a gente alinha os chakras, né? Você tem, obviamente, você percebe o movimento na sua libido. Então, daqui um recado para quem está, de repente, um pouco... que não está se sentindo muito criativo no momento, ou não está se sentindo com a libido em alta, alinhamento dos chakras, né? Vai ser fundamental para você, tá bom? Mensagem do anjinho, fé. Fé é uma palavra muito usada de forma muito clichê na nossa sociedade, né? Eu tenho que ter fé em Deus. Eu sempre falo isso. Não, você não tem que ter fé em Deus. A gente acredita na existência de Deus, ponto final. Eu acredito que existe um Deus. A fé, ela está ligada à confiança. A palavra chamada confiança. Então, eu tenho que ter fé que as coisas estão sob controle. No seu caso aqui, para quem está com a vida um caos. Você tem que começar a confiar. Tá vendo como a fé está ligada à confiança? Eu tenho que confiar que está tudo bem. Eu tenho que confiar que já deu tudo certo. Eu tenho que confiar. Fé e confiança são sinônimos aqui, tá bom? Então, associa essa fé, não essa fé que a gente fica olhando para o céu esperando que Deus faça um milagre na nossa vida. Não é isso. Mas é a confiança. Que tudo está transcorrendo da maneira que precisa ser e que vai, sim, que o final vai ser o melhor possível, tá bom? Chega de imaginar esses finais aterrorizantes que a gente fica imaginando na nossa mente, que tudo vai dar errado, que tudo vai virar um caos, que vai ser o apocalipse. Não, a gente tem que ter confiança que tudo vai se reorganizar, que tudo vai entrar nos eixos, que tudo vai se encaixar. Tá bom? Se isso não aconteceu ainda, porque não é o fim. Porque no fim tudo se encaixa. Certinho? E para quem quiser a meditação, que é no caso é a reflexão, um texto, que você faz uma reflexão baseado, né, nesse contexto de fé e confiança. E tem também uma mentalização para você fazer, para você reforçar sua fé e sua confiança. Se você quiser esse texto com a meditação, você me manda uma mensagem aqui no WhatsApp que eu compartilho com vocês. Tá bom? Para quem quiser. Gratidão. Então é isso. Gostou da mensagem? Deixa um comentário, se ressoou se fez sentido para você, deixa um comentário aí para mim, compartilha a sua história que eu vou ler depois, tá? E interaja aqui com a gente, o vídeo não termina quando termina, né? Vocês continuam aí nos comentários e eu estou acompanhando os comentários todos os dias, leio todos ainda e deixo lá ou respondo ou deixo um curtir, né? Tá bom? Então, para você, eu peço que você deixe um like nesse vídeo, que é muito importante. Hypa, tem um botão de hypar agora também, que é muito importante aí para divulgação desse vídeo no algoritmo do YouTube, tá? E se você ainda não se inscreveu, é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para novas notificações, tá bom? Gratidão a todos. Eu espero que essa mensagem de hoje tenha levado luz para a vida de vocês, uma orientação, um direcionamento, enfim, que de alguma forma ela tenha contribuído aí com a sua jornada, tá? Gratidão a todos e até o próximo vídeo.